Eu apenas com 26 anos de idade. E Santa Teresinha, ainda menos, com 24, porque andava também por este caminho, querendo agradar a Deus em todo momento. E assim, tudo tornava-se importante, até mesmo pegar do chão uma agulha caída. Me lembro ainda que, pelo menos na minha terra, antigamente, tinha muitas vezes nas casas um quadro com um triângulo, dentro do triângulo um olho. Estava lá escrito, Deus te vê, aqui nossa pragueja. Talvez tinham, por causa de um certo costume de gente praguejar, então fez destes quadros. Mas também pode dizer, Deus te vê, aqui nossa peca. E quem sempre anda na consciência da presença de Deus, vai evitar o mal, vai fazer o bem. Sabemos bem que às vezes se fala mal de pessoas quando não estão. Mas se a gente muitas vezes não teria coragem de dizer a mesma coisa na presença daquela pessoa. Então também, assim na presença do Senhor, vamos primeiro procurar evitar aquilo que Ele ofende e fazer tudo aquilo que lhe agrada. E por isso, entre os vários caminhos para a santidade, este caminho da vivência, na presença do Senhor, e como chamar o meio caminho mais perfeito, mais rápido. As pessoas da oração devem amar a solidão e não se dissipar em ocupações extravagantes e inúteis. Do contrário, perderão o espírito de recolhimento, este grande meio de manter a união com Deus. És um jardim fechado, minha irmã, minha esposa, diz o Cântico dos Cânticos. E o próximo meio é a Eucaristia. Papa João Paulo II, de novo naquela mesma carta, escreve: desejo insistir na linha do que disse na carta apostólica Dies Domini, o dia do Senhor, em que a participação na Eucaristia seja verdadeiramente, para cada batizado, o coração do domingo. Um compromisso irrenunciável, abraçado não só para obedecer a um preceito, mas como necessidade para uma vida cristã verdadeiramente consciente e coerente, ou seja, mais perfeita. Santo Afonso diz que mais um meio para se chegar à perfeição é perseverar na graça de Deus e a comunhão frequente. O meio para se chegar à perfeição e perseverar na graça de Deus é a comunhão frequente. Dizia Santa Teresa que não há maior meio para se chegar à perfeição do que a comunhão frequente. Ou como o Senhor a vai aperfeiçoando de um modo admirável. Falando de uma maneira geral, as pessoas que comungam com mais frequência geralmente são mais avançadas na perfeição. Por isso, lembro também na minha terra, antigamente, não tinha ainda uma abundância de padres, de sacerdotes, cada paróquia tinha 2 ou 3 sacerdotes, e geralmente tinha grupos de coroinhas bastante grandes. E um dos capelães tinha especial cuidado destes grupos. E destes grupos, precisamente, nasceram muitas vocações, que é como um pequeno seminário, né? Em preparação do seminário para então seguir o caminho. Então era às vezes nasce aí da participação frequente na Eucaristia e na comunhão, nasce às vezes a vocação, ou seja, para a vida religiosa, para o sacerdócio. Continua Santa Teresa, que nos mosteiros onde se frequenta mais a comunhão, ali existe mais amor. Eis porque os santos padres louvavam e incentivaram a comunhão frequente e até diária.
comunhão, como fala o Concílio de Trento, liberta-nos das faltas diárias, protege-nos dos pecados mortais. São Bernardo diz que a comunhão reprime os movimentos de ira e de sensualidade, as duas paixões que mais fortemente e mais vezes nos assaltam. A comunhão destrói as tentações do demônio, dá-nos uma grande inclinação para as virtudes e agilidade em praticá-las, uma grande paz, tornando-nos assim mais fácil e agradável o caminho de santificação. De modo especial, nenhum outro sacramento faz crescer tanto o amor de Deus nas almas como a Eucaristia, onde Jesus se dá todo para nos unir inteiramente a Ele através do seu amor. Claro, precisamos pressupor então que se comunga realmente bem, conscientemente, porque também nos mosteiros tem a comunhão frequente, até diária, ou talvez uma outra vez, 2 vezes por dia. Mas há também o perigo de se acostumar e afrouxar. Então, não se vai tirar proveito da comunhão. Assim podemos muitas vezes dizer, já tantos anos, comunga cada dia, e ainda parece a mesma pessoa, não progrediu. Então, certamente, não participa, não recebe o Senhor com aquele mesmo fervor e amor que seria necessário. De Santo Afonso, para comungar bem, é preciso fazer uma conveniente preparação. A primeira preparação para se poder comungar bem todos os dias ou muitas vezes durante a semana é, primeiro, evitar toda a falta deliberada, isto é, cometida de olhos abertos. Segundo, praticar muita meditação. Terceiro, mortificar os nossos sentidos e paixões. E a preparação mais próxima para a comunhão são todas as orações que se fazem antes da comunhão. Então, para tirar grandes frutos da comunhão, é conveniente fazer depois a ação de graças. O tempo que segue a comunhão é tempo de ganhar muitas graças de Deus, diz São João de Ávila. E Santa Maria Madalena de Pazzi dizia: o tempo mais apropriado para crescermos no amor de Deus é aquele que segue após a comunhão. E Santa Teresa escreveu: não percamos tão boa ocasião de negociar com Deus. Ele não costuma pagar mal a hospedagem se o recebemos bem. E afirma-se que a ação de graças é o momento mais oportuno para pedir qualquer favor ao Senhor. Diz até que o que não se consegue naquele momento, não se conseguirá absolutamente. Também Santo Afonso exorta ao meio da frequente comunhão espiritual, louvada pelo Concílio de Trento, e que exorta os fiéis a praticá-la. Claro, certamente naqueles tempos ainda, como não era costume para todos a comunhão tão frequente, mesmo que participavam da missa durante a semana, mas não comungavam, só de vez em quando. Então, valia mais ainda para eles, mas também para quem quer andar no caminho da perfeição. Este meio consiste num fervoroso desejo de receber a Jesus Cristo na Eucaristia. Por isso, os santos a faziam várias vezes ao dia. O modo de fazê-la é este: meu Jesus, creio que estais no sacramento da Eucaristia. Amo-vos e desejo-vos receber. Vinde à minha alma, une-me a vós e vos peço que não permitais que nunca me separe de vós. Ou então, simplesmente, meu Jesus, vinde a mim, eu quero vos receber para que vivamos intimamente unidos e não vos separeis de mim. Papa João Paulo II, na sua carta, cita ainda
a recepção frequente do sacramento da reconciliação, ou seja, em ligação com a Eucaristia. Pois o sacramento da reconciliação, além de perdoar os pecados, ou seja, tirando a culpa, concede também muitas graças para a luta contra as nossas inclinações más. Tantas vezes pessoas confessam e notam que quando cometeram algum pecado, certamente um pecado grave, e deixam de confessar logo, é como que se cada dia mais fraco e vão caindo sempre de novo, mais vezes. Então seria para logo confessar, logo aproveitar as graças, a força que Deus nos dá para resistir à tentação e para lutar, para vencer a nossa má inclinação, para crescer na santidade. Os santos confessaram com muita frequência, não porque eram tão grandes pecadores, objetivamente falando, mas porque subjetivamente cada pecado, por menor que seja, constitui para eles algum impedimento para a união mais perfeita de amor com Deus. E, finalmente, podemos ainda indicar alguns, sim, digamos, conselhos práticos para a vivência de o procurar tender à santidade, à perfeição. Primeiro, em ligação com a decisão firme e o propósito prático e concreto. Porque também, sem propósito, nada feito. Mas o propósito não pode ser alto demais. Se eu disser agora no fim do Advento quero ser santo, certamente não vai ser, de jeito nenhum. É demais. Chegar à santidade não é uma coisa de pouco tempo, é de muito tempo. Então é demais, não vai ser, porque hoje talvez já caio, amanhã caio de novo, terceiro dia mais uma vez, depois já vou desistir. E não continua. Mas também o propósito não pode ser vago demais. Se simplesmente me digo, eu vou melhorar, também não vai dar nada. Porque é vago, não tem nada de concreto. Também em ligação com o primeiro, então não alto demais, se tomarmos uma comparação com, por exemplo, o atletismo, o salto em altura. Então esses atletas não começam a colocar a barra muito alto, não começam primeiro mais baixo, depois vão treinando e vão conseguindo mais alto. Também nos campeonatos, né, não começam a colocar muito alto, não. Primeiro, certa altura, quem passa continua. Assim também devemos fazer na nossa vida, não colocar a barra alta demais, mas primeiro ao alcance. Claro, sempre que precisa ainda algum esforço, que não seja fácil demais. Mas então, nem alto demais, nem vago demais, mas prático, concreto. Se esta é a minha dificuldade, faço o meu propósito relacionado a esta dificuldade, vou pensando como fazer, como remediar, e claro, junto com a oração. E assim, treinando cada dia, vou poder progredir. Depois é preciso também, está ligado tudo, então fazer um plano, combater os defeitos um por um. Porque todos ao mesmo tempo não damos conta. Faz-se lutar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, depois mais um pouquinho do outro lado, e quando chegamos de novo aqui ficou do mesmo jeito. Então isto não resolve nada porque é demais. Trabalhando um por um, está ao nosso alcance, e enquanto avançamos num ponto, vamos ver que automaticamente já avançamos também nos outros pontos. Pode comparar com uma corrente, são muitos elos, mas estão ligados. Então, se eu pego um elo, seja no meio da corrente, e puxo para cima, os outros também vêm. Então, se eu procuro progredir na humildade, ao mesmo tempo vou